21 de março é o Dia Mundial da Poesia e por isso mesmo o Illuminuras aqui hoje é especial. A gente fala de poesia, elege poemas e poetas preferidos e comenta o prazer em ler e escrever. Para isso, eu recebo o advogado, poeta e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, e a escritora Margarida Patriota. Tudo bem, Margarida? Tudo bem. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito me honra seu convite. E ministro, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bem à vontade, feliz por estar aqui. Que bom. Eu começo com o senhor. Para que serve a poesia, ministro? Poesia é arte. Dizem que é a sétima das artes nobres mais importantes, das principais. E o poeta é o que faz poesia e o poema é o ato de criação do poeta. Também chamada de obra, a obra poética. Eu não gosto do nome obra poética porque parece uma coisa elaborada, processual, e mais das vezes a poesia vem de chofre, assim, vem como um raio que espoca. É uma coisa assim repentina. Eu prefiro chamar peça, criação artística, né? Peça artística mais do que obra de arte. Mas é também uma trindade, né? Uma realidade trina. Você tem a poesia, o poema e o poeta. E o senhor escreve todo dia? Quase todo dia. A poeta e professora, escritora, pensadora aqui, Margarida Patriota, estava lembrando alguém que dizia, não sei se especificamente da poesia ou de toda a criação mais o talento artística. artístico, né? Assim, quem sente que tem uma missão artística, não é como se recebesse a incumbência de entregar uma encomenda. Pronto. Aderi à metáfora da encomenda. E é de Truman Capote, não é isso? Parece que sim. É o Truman Capote. É. Então a gente está sem mais nem menos e de repente vem algo que nos parece imperativo. A gente corre, escreve ou digita no celular, no computador. E depois de algum tempo lê e diz, isso aqui não... Isso foi uma encomenda, me veio, não é? Eu não sou o autor, rigorosamente, dessa criação, desse poema. Acontece muito isso. Talvez a postura do artista, em geral, favoreça a descida da inspiração até ele. Porque o artista vive numa espécie de postura contemplativa, não é? Expectante com X, acha que algo sempre pode acontecer de novo. O artista tem uma abertura permanente para o novo, é interessante. A gente tem aqui, né, dois dos nossos ícones. O ministro, a Margarida, tem quase 30 livros, são 29 já publicados. E o mais recente é justamente o primeiro, com poemas aí, um livro de poesias. Geralmente é o contrário, né, Margarida? Eu, em criança, nunca fui... não sobressaía por pendores literários, nada. Eu gostava mesmo de pintar o set, enfim, a arte era no sentido, né, eu era artista, né, no sentido de arteira, né, embora lá em casa sempre dissesse que eu fosse, né, era artista da família, mas o que eu me destaquei desde pequena pelo desenho. Então, na verdade, eu achava que eu seria pintora, né. E em determinado momento, em torno dos 15 anos, eu me voltei realmente para o livro, para a literatura. Sempre li muito, mas de adolescente, assim, relembrando, né? Por isso que outro dia até já tinha me esquecido disso, mas eu obtive um pequeno prêmio, eu estudei no Colégio Sion, no Rio, com um ensaio que eu escrevi sobre Gonçalves Dias e Castro Alves, uma comparação. E também, eu perdi meus pais recentemente, vendo papeladas, né, que a gente é obrigada a ter de triar quando isso acontece. Eu encontrei um poema meu publicado no jornalzinho do colégio, nem me lembrava, era algo como escuro luz, luz escuro, algo assim, que nem assim. Mas então já tinha, né, aquele... E eu me lembro também de ter escrito uma série de poemas que eu levei para um professor da Federal, no Rio de Janeiro, um escritor, Tércio Martins Moreira, falecido, para ele ler. E nunca me passou pela cabeça de tirar uma cópia
Então, eu não sei, eu adoraria rever aquilo, sabe, o que eu escrevi. Então, eu acho que a poesia surge, né, como algo assim, uma necessidade talvez, né, no adolescente. Muitos adolescentes cometem, como a gente fala, né, poemas, escrevem poemas. E eu sempre aspirei à poesia nos meus escritos, né, porque eu acho que a poesia seria como que a substância, né, a quintessência, né, da ambição literária. A poesia seria a beleza, né? Uma beleza evidentemente ligada ao conteúdo e que tem esse binômio, né? De uma ligação muito forte com o som, com a maneira em que aquele conteúdo é expresso. Então, nós encontramos poesia também em obras de ficção, né? Em obras literárias em prosa, e assim como encontramos poemas sem poesia, na verdade, versos apenas, muita publicação em que a gente custa entender, né, qual é o quid ali poético. Né? Mas especificamente um livro assim com poemas, já era planejado então ou foi levando? Eu vinha colecionando e de repente me veio assim uma confiança, né? Eu resolvi burilar e trabalhar um pouco e quando eu tive assim, uma confiança de que tinha assim, um todo orgânico, algo assim que, vamos dizer, prestava, né? Porque, na verdade, a gente também escreve é um ato solitário, mas é também para, né, estabelecer um contato, né, com uma outra pessoa, né, com um leitor. Então, resolvi publicar. Ministro, o senhor está sempre com um sorriso no rosto, o senhor está sempre com essa cara boa. Qual é o papel da poesia? Qual que é a culpa da poesia nisso? Eu tenho um temperamento assim, mais à solta. Eu não sou carrancudo, muito pelo contrário. O bom humor parece que fez morada em mim, definitivamente. E eu sou muito chegado à arte. A arte, acho que nos predispõe. O convívio com peças de arte, com artista, nos predispõe, né, para esse modo mais solto, mais desenvolto, mais alegre de ser. Né? E já fiz tantos poemas, trocadilhos, frases poetizadas com esse meu temperamento assim mais alegre. Eu me lembro que uma vez eu escrevi assim: o meu baú de guarda-mágoas tem o fundo aberto. Então a mágoa entra, mas vai embora. Porque a pessoa magoada, rancorosa, raivosa, odienta, enfim, né, termina padecendo do próprio veneno. Né? E às vezes morre do próprio veneno. Morre triste, abatido, desencantado, desiludido. Essa vida com V maiúsculo, né, que não se confunde com a nossa vida com V minúsculo, a nossa vida subjetiva é uma coisa, a vida objetivamente considerada, V maiúsculo, que nos serve de entorno, é outra realidade. Ela é instigante, né, sedutora, mais do que surpreendente, é desconcertante, é novidadeira por definição. Então, estar vivo, né, dar o testemunho desse nosso convívio com a existência com E maiúsculo, é um motivo, esse convívio é um motivo permanente, até de reverência, de gratidão, né? De agradecimento mesmo por essa experiência terrena, que Guimarães Rosa chamou de aquém-túmulo. Olha que palavra, que expressão, né? Vida de aquém-túmulo. E ele não foi rigorosamente um poeta. Você disse bem, Margarida. Mas Hegel dizia, não é, que a poesia é a arte da palavra. É a arte. Eu me lembro que uma vez Cecília Meirelles, numa passagem no Romanceiro da Inconfidência, ela diz assim: ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida começa à vossa porta. É por isso que o literato em geral, né, não só o poeta, gosta de ler, né, tem uma espécie de... transita de ordinário pelos aposentos da palavra com intimidade de marido ou de esposa. A palavra
faz parte da nossa personalidade, nos caracteriza como seres humanos. E eu também já escrevi dizendo: o sangue da vida flui pelas veias das palavras. Até falando sobre isso, uma das marcas do senhor no Supremo Tribunal Federal era a leveza dos votos, a consistência, mas também essa mistura, né, com poesia, com letra de música. Letras de música. Agora, eu sempre fiquei muito curioso com isso. Era mais difícil ou não fazer na hora ali de preparar o voto? É que vinha, a coisa vinha e rompia, eclodia, não era nada preparado. Os desejos, né, conduzidos, direcionados para o afeto, para o amor, são de natureza, né, tão espontânea que o poeta Caetano Veloso, o poeta cantor, bem traduziu na metafórica locução, querendo se referir à libido, ao instinto sexual, bruta flor do querer. Eu fui relator de um processo no Supremo muito importante, ProUni, não é? A ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Bem, e eu queria chancelar a constitucionalidade das cotas em universidades, das cotas raciais e das cotas sociais. E me lembro que citei Djavan, quando disse: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. A base de inspiração aqui da Constituição, quando legitima as cotas, a adoção de políticas públicas consagradoras de cotas raciais e sociais, e também em favor de pessoas portadoras de deficiência sensorial, física, mental, a base de inspiração da Constituição está nesse verso de Djavan, que talvez seja o verso social mais bonito da língua portuguesa. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Está na música Esquinas. E muito antes dele, Santo Agostinho, que também não foi jurista, é evidente, nem poeta foi, rigorosamente. Santo Agostinho talvez haja sido o precursor do constitucionalismo social. Com este juízo, esta sentença oracular definitiva, sem o mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. Então, embora eu falasse sobre esse revestimento linguístico, não jurídico, não é heterodoxo, mas o conteúdo do meu juízo era jurídico, um conteúdo jurídico sob indumentária vernacular coloquial. Eu perguntei para o ministro, Margarida, acabei perguntando para você, né? Para que serve, então, a poesia? Você até falava que ela está em toda parte. Mas para que serve, no fim das contas? Para que serve a beleza, né? Para que serve o fazer, né? Para que serve... Porque a etimologia, né, de poesia, de poesia, é criação, é fazer, né? É algo que é uma necessidade do ser humano fabricar, desde mesas, utensílios, a produtos também menos úteis no sentido prático do porquê. Isso daí vai me enriquecer, isso daí vai me rejuvenescer, isso aí vai me alimentar fisicamente. Né? Nós temos a necessidade da beleza. Né? Isso o Voltaire já dizia, a arte é um luxo necessário. Né? O ser humano busca. Eu vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Iluminuras faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho. A tabela é curta, hein? Até já. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa aqui sobre poesia, hoje com a escritora Margarida Patriota e também com o advogado, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Bom, obrigado mais uma vez. Eu queria recomeçar aqui o programa, começar esse segundo bloco, agora segundo e último bloco, com poesia. Eu queria que você lesse para a gente já falou aí, Margarida, que você está com o seu 29º livro, primeiro de poesia. Eu mesmo não sabia que era 29º. Eu conferi. Eu queria que você lesse então para a gente, por favor. Eu vou declamar um poema, homenagem a Brasília. Estou aqui em Brasília desde 76, embora seja carioca, né? E é um poema algo satírico,
que supõe uma certa cultura musical para ser apreciado, vocês vão ver. Isso se chama Rock de Pioneiro. Desbravei o Planalto Central num caminhão de retirantes, sem capital inicial. Anos de labuta e estudo alçaram-me a um patamar acima da plebe rude. Tão logo pude sacar meu fundo de garantia, comprei uma chácara amena, onde a saudade das raízes rurais afasta-me de mais a mais da legião urbana. Que bonito. Uma baita homenagem, né? Oh. O senhor separou alguma coisa aí também, ministro? Eu estou separando aqui alguma coisa, tentando. Eu sou inábil ainda no manejo desses aplicativos. Mas um dia eu fui escrever sobre Alzheimer e o corretor só escrevia Alzirinha. Olha que E outra vez eu queria dar uma aula sobre um pensador, um jurista, foi membro da Suprema Corte norte-americana, e William, como é o nome dele, meu Deus, Oliver Holmes. E eu botava Oliver Holmes e o corretor só botava Ivete Sangalo. E eu dizia para mim mesmo de que inabilidade eu sou capaz para que essas coisas aconteçam comigo. Então eu estou procurando aqui uns poemetos que eu mandei para Roberto Dávila, que é amigo pessoal da Globo, conhecido, grande jornalista. Bem, eu vou tentar dizer de cor. Eu ultimamente, nos últimos anos, resolvi fazer poesias dominantemente curtas. Eu chamo de poema, cada um deles, de poema zaz ou poema flash, uma coisa muito rápida, geralmente um trocadilho, um jogo de palavras, porque desde cedo eu me peguei assim, eu puxei a meu pai era trocadilhista, era poeta da Academia de Letras, juiz, João Fernandes de Brito, o nome dele. Eu me lembro que eu tinha o quê, 18 anos, 16, quando eu disse assim, a madrugada morre de amor todos os dias, aos primeiros beijos de um fauno chamado sol. Desde então eu cultivo esse modo de falar poeticamente, porém por um mais curto. Uma vez no Supremo eu queria emplacar um voto sobre preservação ambiental. Aí, a um dado momento, eu disse, senhores ministros, é preciso convir. As matas virgens são as que mais procriam. Então, isso, de novo, né? O revestimento linguístico não é jurídico, mas o juízo, o conteúdo é jurídico, é técnico. É por isso que a Constituição preserva, né? Busca a preservação de das florestas, em suma, da fauna, da flora, das nascentes, dos animais, proíbe maus tratos aos animais. Então, eu, mais e mais, faço poemas curtos. Uma vez eu estava na Asa Sul, aqui em Brasília. Você fez o seu poema, Margarida, a partir de Brasília, não é? Sim, sim. É. E eu vi à noite a lua entrando assim, quase que com sua luz penetrante, na casa do João de Barro. Aqui tem muito João de Barro, né? O passarinho que faz uma casinha com uma portinha bem simétrica. Aí eu escrevi assim, à noite entrou na casa do João de Barro e dormiu com ele. Saiu emprenhada de estrelas. Então, eu faço cada vez mais versos curtos, trocadilhos. Quando da discussão de liberdade de expressão no Supremo, eu fui o relator, a DPF 130. Nós excomungamos a antiga lei do regime de sessão militar, que era de censura à imprensa. E eu me lembro que eu fiz um trocadilho que era muito antigo em mim, me veio. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Não deixa de ter uma sonoridade, não é? Um ritmo poético, né? Embora seja um trocadilho. Então, hoje a minha poesia é dominantemente assim. Até falando sobre isso, ministro, o senhor tem 6 livros publicados. De poesia. E está para lançar de poesia e está para lançar o 7º. Aí o senhor revelava aqui no intervalo que ele está quase saindo, que ele está ali sendo maturado. Eu já prometi, há 3 anos que eu prometo esse livro. Eu tenho que me salvar de mim mesmo, me livrar de mim mesmo, do meu perfeccionismo e publicar esse livro, que se chamará DN Alma.
Claro que é um neologismo, né? DNA da alma, DNA alma. Outro livro meu se chamou Varal de Borboletas, né? Varal de Borboletas. Porque quando o neologismo é igual a metáfora, igual a gíria, né? Eles significam que o dicionário, tal como ortodoxamente conhecido, é insuficiente para dar conta de certos aspectos da vida, de certas ideias novas, de certos sentimentos que nos afloram. Né? O dicionário não dá conta. Aí a gente inventa, né? E o brasileiro é criativo. Outro dia minha mulher foi a um funeral, pra você ter uma ideia, e nós passamos numa cafeteria, tomar um cafezinho antes do deslocamento para a residência da amiga nossa que falecera. Aí uma outra amiga chegou e disse: Rita, que bom, nós agora vamos jogar a conversa fora, vamos conversar aqui a beça. E Rita, meio sem jeito, disse: não, eu vou ter que sair logo porque... Aí procurou uma palavra adocicada, né? Nós temos esse jogo de cintura psicológico, né? A gente sabe adocicar a realidade. Ela disse: eu estou indo para um funeralzinho. Olha, eu nunca ouvi na minha vida a palavra funeralzinho. E eu, sem querer, surpreendido, sem querer, fui um pouco ríspido com minha esposa e disse: mas Rita, funeralzinho? Aí a interlocutora, Déia Figueiredo, saiu em defesa de Rita e disse: não, Rita, não, ministro, o que Rita quis dizer é que ela está indo para um funeralzinho básico. Ai, meu Deus! Olha que maravilha, né? Para ficar no terreno da poesia, pior emenda que soneto. Mas são amigas, né? Quis ajudar. Mas que maravilha essa nossa plasticidade. Trivial simples era. Trivial simples, exato. A nossa língua devia se chamar luso-brasileira, pela nossa contribuição ao dinamismo da língua. Luso-brasileira não é exclusivamente portuguesa, não. Estava bom para a gente, né? Dúvida, né? Eu quero continuar falando sobre isso, mas eu quero também a ajuda aqui de vocês. Quem não tem aí muita familiaridade com a poesia, pode começar por onde, Margarida? O que você sugere aí? Que autores, que trechos, onde buscar? Uma pessoa que não gosta muito ou que não sabe que gosta? Sugeriria um poeta assim, brasileiro como Mário Quintana, por exemplo. Né? Porque é um poeta onde a gente encontra o humor, encontra o coloquial, e encontra a brevidade. Os poemas são curtos e há muitos poemas assim. Ele tinha muita sensibilidade, né? Talvez não é uma poesia épica, né? Grandiloquente nem nada, mas é uma poesia que agrada, né? Agrada e é fácil, né? Estava pensando numa dessas assim bem curtinhas, né? Tipo assim, ossaria. A caveira, olhei para a caveira me piscava. Havia um vagalume dentro. Lindo, lindo. Olha aí a imaginação. Aliás, me permite, Margarida, ele perguntaram a Mário Quintana o que era imaginação. E ele disse: a memória que enlouqueceu. A memória que enlouqueceu, é verdade, né? A hora que a Margarida falou ali em Mário Quintana, o senhor falou exatamente. É também o que o senhor sugeriria. A simplicidade dele. A simplicidade, né? Margarida disse muito bem. E Teresa de Ávila disse: imaginação é a louca da casa. Né? Os artistas usam a imaginação. Eles se esquecem de que tem memória. Porque é preciso esquecer a memória, enxotar de si a memória, para a arte, não é, irromper dentro da gente. A memória nos remete para trás, não é? E a imaginação não tem compromisso com nada. Quando a gente solta a imaginação, como que fisga o absoluto. O absoluto seria uma espécie de síntese, ponto de unidade entre o atemporal e o universal. Quando a gente se depara com uma peça de arte, você estava lendo esse poema lindo aí você diz: isso é atemporal, isso é universal. Não é? Ou seja, Margarida, quando compôs esse poema, fisgou o absoluto. Não é? E é isso o papel do artista.
é essa postura diante da vida de contemplação, de expectação, de espera, de aguardo. Parece que ele sabe que alguma coisa de novo vai acontecer. A única questão fechada do artista, a única questão fechada é a abertura para o novo. A gente falava aqui de Mário Quintana, né, que as pessoas podem começar. Agora eu queria também saber quais são os preferidos aí de vocês. Tem uma listinha ali dos poetas favoritos, Margarida? É uma lista longa, né? Uma lista longa. Lecionei na história, a poesia francesa na Universidade de Brasília durante muitos anos, né? E aí eu poderia dizer tranquilamente que foram os poetas do século XVI, né? Ronsard, Du Bellay, Baudelaire, Sévigné, uma série de nomes. Aqui no Brasil, eu acho que no século XIX, né, os fundadores realmente da nossa voz poética são Gonçalves Dias e Castro Alves, né? Eu acho que Navio Negreiro e Juca Pirama, por exemplo, não vamos encontrar poemas à altura desses praticamente no século XX. Né? A poesia, né, Voz da Alma também, né, de um Aures de Azevedo, a poesia de Olavo Bilac, pessoas que não estão na moda, né, porque há um divisor de águas que nós sabemos que foi o modernismo, né, e que contribuiu para transformar essas vozes em vozes castiças, até como dizia o Mário Quintana, né, que o castigo faz pensar em castiçal, de quando não havia luz elétrica, né, e a voz assim encebada, né, mas não podemos recusar, né, essa fonte. Entre os modernos, como eu gosto muito do Mário Quintana, de Manuel Bandeira, da Cecília Meirelles, né, sem sombra de dúvida, do Carlos Drummond, João Cabral, né, são grandes vozes, né, da poesia brasileira, eu acho, no século XX. Manuel de Barros. Manuel de Barros, sem dúvida. Quem mais, ministro? Quem que o senhor aponta? Eu assino embaixo. A relação desde os estrangeiros até os brasileiros, mais antigos, mais contemporâneos, tudo começando com Gonçalves Dias e Castro Alves. Eu assino embaixo e peço a Deus que reconheça a minha firma. Eu citei Manuel de Barros porque Manuel de Barros foi de uma criatividade. Ele dizia, os poetas salvam as palavras da esclerose. Olha que coisa sensacional, né? Eu tive a felicidade, a aventura de visitar Manuel de Barros 3 vezes. E como foi? Encontro maravilhoso, os encontros maravilhosos, descontraídos. Uma vez ele escreveu para mim, durante o julgamento do chamado mensalão, coloquialmente, a letrinha miúda, ele disse, ministro, assisti à televisão ontem, ponto, tive pena do poeta. Olha que coisa, eu guardo isso com muito carinho. Outra vez ele disse assim, eu mandei uns poemas bem irreverentes para ele, bem descontraídos, a imaginação, turbinei as asas da imaginação, digamos assim. Ele aí mandou uma cartinha para mim, ministro, como é que o senhor pode ser tão sério na ciência e tão irresponsável na poesia? Porque realmente, né, quando você se abre para a criação artística, não tem compromisso com nada, com ninguém. Não é? O que vem à cabeça ou ao coração, você põe para fora sem medir as consequências. Como se você flertasse com o abismo, não é? Sem se perguntar qual o mais profundo, não é? Se você mesmo ou o abismo. Então, é como estar no labirinto do Minotauro e jogar fora e cortar o fio de Ariadne. Você diz, eu não quero fio nenhum aqui, eu vou encarar o labirinto. Se o labirinto vencer é porque ele merece. Né? Então, essa coragem, essa ousadia da criação artística que é de se preservar. Bom, com essa, a gente encerra aqui o nosso programa. O tema é maravilhoso, é muito gostoso de ficar falando, mas a gente tem um tempo. Ministro, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Obrigado, muita honra estar sendo entrevistado por você neste ambiente maravilhoso e na companhia privilegiada para mim, né? É um privilégio para mim, de Margarida Patriota. Margarida, muito obrigado também, foi um prazer. Muito obrigada a você, a companhia também, digo mesmo, e é pena, né, que o programa se encerra, porque teríamos papo ainda para render. Para vários outros programas, né?
Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí telejustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!